Retomaremos o nosso encontro com a palestra Comunicação, quando vale investir em uma assessoria de imprensa, com a Tiemi Yamashita, que é estrategista social, especialista em comunicação e sensibilização de público. Tem formação profissional baseada no envolvimento e motivação das pessoas. Dedicou os últimos 10 anos em especializações para o terceiro setor pelo SENAC, FGV, SEBRAE e Instituto Kaplan. Tiemi, obrigado por você ter vindo. Quando vale a pena investir em assessoria de imprensa? Quando a gente tiver dinheiro. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro por quê? Eu sei porque você não tem dinheiro. Porque você não é famoso, entendeu? Se você fosse famoso, você ia ter dinheiro. É verdade que ninguém doa para quem não conhece? Hã? O que vocês acham? Hã? Tem a ver com isso ou não? E o que será que a assessoria de imprensa tem a ver com isso? Né? Então, fica aquela história. Eu não invisto porque eu não tenho dinheiro, e eu não tenho dinheiro porque ninguém doa para mim. E por que será que ninguém doa? Porque ninguém me conhece. Vai ficar nessa roda até a hora que a gente quiser mudar, né? Vai ter que sacrificar, vai ter que pensar de uma forma estratégica, mas é uma coisa importante. E ele vem complementando todo o trabalho que foi falado aqui, né? Desde o JP, quando o JP fala de cuidar do doador. Agora, quando a gente fala de assessoria de imprensa, a gente está falando como a gente vai chamar a atenção dele, né? Como a gente vai conquistar ele, né? Mas isso aqui é importante. Ninguém doa para quem não conhece. Se eu estou interessada em alguém, então, primeira coisa, vamos falar que eu estou com um crush. Vocês sabem o que é um crush, né? Hã? Quem tem filho adolescente sabe que é crush. Você sabe, João, que é um crush? É um paquerinho e tal. Como é? Ah, eu estou interessado. O que eu preciso fazer? Eu preciso ser o quê? Hã? Notada, né? Ele precisa prestar atenção em mim. Olha, a linha de pensamento é muito assim. Eu estou de olho em doadores. Preciso de doadores, que é o nosso crush aqui do momento. O que eu vou fazer? Eu preciso aparecer. Eu preciso que ele me note, né? Como conseguir a atenção da mídia? Como vocês acham que a gente vai conseguir? Como que vai conseguir ser notada? Hã? Alguém tem alguma ideia? Pagando. Como que eu vou conseguir a atenção da mídia, gente? Como... Vamos lá. Primeira coisa. Vocês sabem a diferença entre relevante e importante? Quando eu pergunto para vocês, a sua instituição ela é importante? Você vai falar, lógico que é. Eu cuido de... Vocês cuidam de quê? Tem gente que cuida de crianças. Tem gente que mais cuida de quê aqui? Saúde. Não é importante? Lógico que é importante. Agora eu vou perguntar, é relevante? Relevante as pessoas acham isso importante também? Não é só você achar importante, é as pessoas também darem a importância. Aí é que tem um caminho, porque às vezes, só porque a gente acha que é importante, a gente acha que as outras pessoas também vão achar importante. Assim, tipo, sozinho, quando na verdade não. Precisa trabalhar isso, para que o seu importante também se mostre relevante. Aí é outra história. Aí que a gente começa a entender que investir em comunicação, entender comunicação, ele é um pouquinho mais profundo. A gente precisa estudar um pouquinho mais. Porque, às vezes, a gente pensa, o meu trabalho é importante e é o mais importante. Então, é óbvio que as outras pessoas vão achar importante, vão dar relevância para isso. É óbvio que elas vão saber. Não é tão óbvio assim, né? Então, elas precisam compreender. E, para compreender, para educar, né, quando a gente fala, a gente precisa educar as outras pessoas, elas precisam ser comunicadas. Né? Elas precisam saber o que está acontecendo, saber o que vocês fazem, saber o que nós fazemos, para daí começar a perceber que é importante também para elas e a gente vê que é relevante. Todo é um caminho. Eu quero ser notícia.
né? Quando a gente fala de assessoria de imprensa, é um profissional que vai fazer a ponte entre a instituição e a mídia. Os jornais, as revistas, a TV. Por quê? Porque essas mídias, elas vão conversar com pessoas que você não conhece, com um grande público. E aí vai aumentar a área de abrangência de pessoas que começam a ter contato com o seu projeto, com a instituição, né? Então, precisa virar notícia. Porque rádio, TV, jornal, revista, enfim, eles é alimentado por notícia, né? Então, eu preciso dar notícia para ele. Mas aí, como eu vou ser notícia? Eu sou relevante? Eu estou agregando valor? Eu preciso ser interessante. Tá? Relevância, a gente já viu. Relevância tem que ser importante para ele. Ele. Né? Quando a gente fala, eu cuido de crianças, crianças é uma coisa importante, mas em que contexto a gente vai abordar a questão da educação das crianças para esse público? Então, tem que pensar nisso. Agregar valor. Quando a gente fala de virar notícia, coloca aí como diz, coloca aí uma matéria, ou coloca aí da nossa feijoada, falando do bazar que a gente está fazendo, vai pedir isso para um jornalista para sair uma nota, alguma coisa. Então, será que essa nota agrega valor? A gente só falar que está fazendo isso? Né? Talvez o que poderia agregar valor, né? Quando uma instituição faz um bazar, por exemplo, de usados, mas o que agrega valor? Quando a gente linka aí esse bazar de usados, por exemplo, com sustentabilidade. Quando a gente fala que poder aproveitar melhor, de uma forma mais digna, aqueles recursos que a pessoa comprou, usou pouco e pode ser reaproveitado, né, por um preço menor, dando oportunidade para um número maior de pessoas, fazendo valer aquele recurso, é uma ação de sustentabilidade, de consumo consciente, e ainda pode ajudar uma causa. Vocês estão entendendo ou não? É um contexto. Isso agrega valor para aquele leitor? Sim, porque além da informação que vai acontecer o bazar, ou que já acontece aquele bazar, ele tem uma outra informação que vai interessar para ele. Então, e é interessante. Quando eu falo de interessância, eu tenho uma amiga minha que fala, eu não sei, aquilo tinha uma interessância. Vocês sabiam o que é interessância? Eu achei aquele rapaz uma interessância, assim. Eu falei, meu Deus, mas o que é essa interessância? Vamos pensar. Pensem numa pessoa interessante. O que seria uma pessoa interessante? Uma pessoa interessada. Uma pessoa interessada em vocês é uma pessoa interessante. Quando a gente começa uma conversa e a pessoa só fala dela, ela nem pergunta o seu nome, ela só fala dela o tempo todo. Vamos combinar aqui. Como é que é essa conversa? O cara é o quê? Chato, né? Porque ele só pensa nele. Agora, vamos falar de um interessante. O interessante, ele vai conversar com você. Ele vai perguntar de você, né? Ele vai querer saber o que você faz. Aí, ele se torna interessante. Então, a gente precisa, se o público que nos interessa, que a gente quer conversar, a gente precisa também saber da realidade dele. Quando eu falo, eu quero atingir as empresas, eu quero falar com as empresas que são os doadores, eu quero conseguir patrocínios. Então, em vez de chegar e bater na porta e falar assim, olha, nós somos uma instituição e a gente está precisando de uma doação, como foi no primeiro ciclo que eu falei de comunicação, vamos olhar para essa pessoa e vamos ser interessadas nela. O que está acontecendo hoje no mercado dela? Qual é o maior desafio que ela tem? Quais são as dores que ela está sentindo? Vamos mostrar interesse por eles. A partir daí, ele vai abrir também. Ele vai querer ler o que você está falando, né, o que está colocando. Por quê? Porque há um diálogo. Não é só um lado, você falando de você, que você está precisando de dinheiro. Você acha que lá também não está precisando? Tá também, ele também está sofrendo de dores. Então, é preciso ser interessante também. E, para ser interessante, precisa pesquisar esse público que te interessa, para daí poder criar matérias e poder criar conteúdos que interessem. Porque não adianta você criar, vou falar com a mídia, vou falar com os jornais, e aí vai sair a matéria. Só vai sair matéria se alguém quiser ler. E alguém só vai querer ler se aquilo for interessante.
interessante. E para ser interessante, você tem que ter um argumento que está conversando com a realidade daquele público, que pode ser de empresas, que pode ser as mulheres, que pode ser da comunidade, do entorno. Então, é preciso cuidar disso, né? Ai, tia, é muita coisa para eu fazer sozinho. É. Por isso que quando a gente fala, quando se entende a complexidade, né, dessa parte de comunicação e fala, preciso de uma assessoria de imprensa, precisa de uma assessoria de imprensa porque ele é um profissional que está acostumado a cuidar de tudo isso, né, e de pensar. E aí, isso é ser estratégico em termos de comunicação, porque senão a gente fica pedindo, eu vou pedir para o meu amigo para ele colocar uma notinha que eu vou fazer a feijoada beneficente. Você e todas as outras notinhas são de feijoada beneficente. Quem vai estar lendo? O que impacto vai ter? Que motivação vai ter de querer participar da sua? Sendo que todas falam a mesma coisa, todos estão ajudando uma causa. Então, a gente precisa de uma coisa a mais, né? E não é só comunicar, precisa realmente sensibilizá-la para que ele queira participar, senão a gente está desperdiçando recursos, né? Vamos falar de reputação? Quando a maior preocupação quando vai fazer assessoria de imprensa é assim, você vai aparecer para o mundo. Quando a gente pensa, qualquer pessoa pode fazer, eu quero falar que a minha instituição cuida de crianças e tal, e tal, e tal. Aí outro dia veio uma instituição super feliz e falou, eu consegui uma matéria tal. Eu falei, ok. E aí ele, né? Ele queria aparecer na mídia, porque ele falou, se aparecer na mídia, eu vou conseguir doadores. Ele apareceu na mídia. Você sabe o que ele conseguiu? Mais pessoas querendo ser ajudadas. Pessoas querendo ser ajudadas, ele já tinha um monte. Ele precisava de pessoas que ajudassem ele. Ele comunicou? Comunicou que ele existe, mas não comunicou de forma adequada para o mundo. Então, ele usou todas as ferramentas, mas teve um resultado inverso, né? Porque não é só aparecer, não é só falar que você existe. Tem um pouquinho mais, a gente precisa ser estratégico com relação a isso. E o que é reputação? Que é o que monta toda essa história. Reputação é o que você diz que faz. Porque quando você vai trabalhar com assessoria de imprensa, ele vai falar, o que você faz? Porque ele vai ter que começar a escrever as matérias para poder fazer um diálogo com os jornalistas das mídias. E aí você vai falar o que você faz. O que você diz que faz, né? E ele vai escrever em cima daquilo. Aí tem o que os outros dizem que você faz. Os outros, que são os seus atendidos, são os doadores. O que eles dizem de você? E o que você faz de verdade. Essas três coisas é que vão formar a reputação. Então, não adianta a gente pensar que vou pagar uma assessoria de imprensa e vou falar tudo que eu faço isso, que eu faço aquilo, tal, e aí depois não é que os outros pensam, eles têm uma outra visão, e o que você faz bem feito, mas, né, está um pouco diferente do que foi ali falado, a reputação fica comprometida. Tudo que a gente faz em termos de comunicação, a gente precisa ser muito estratégico. E outra coisa, tem que ser bem conversado dentro da organização. Porque, senão, uma pessoa fala, não, eu vou cuidar da assessoria de imprensa, sei lá. Só que ele vai cuidar do jeito dele, sem conversar com todo mundo, ele vai falar, vai mostrar uma realidade que talvez não seja a da instituição. E aí a reputação fica comprometida. E comunicação é isso. Quando sai, como é que vai consertar depois? É igual palavra, né? Vocês já ouviram? Palavra, quando sai, não tem como voltar, né? Comunicação também. Saiu. Eu consegui uma matéria, saiu a matéria. Mas não estava bem. Não tem como voltar a matéria, fazer a errata. Então, a gente precisa realmente conversar internamente. Quem nós somos, o que nós fazemos, qual a reputação que nós desejamos, para daí pensar de forma estratégica. Como nós vamos nos mostrar para o mundo, né? Isso é importante. E é fato. Da forma como a gente mostra, é a forma como as pessoas vão acreditar, confiar, querer conhecer e querer doar.
ou querer ser voluntário, ou se engajar no sentido de conversar com outras pessoas a respeito dessa instituição também, porque aí ela fala, olha, eu não conheço, mas tal pessoa conhece e falou que é muito boa. E, a partir daí, vai criando um vínculo de confiança. Né? Como que eu vou atingir novos públicos? É isso que, assim, eu preciso atingir novos públicos. Então, primeiro, sensibilizar o público interno, para ter uma comunicação coerente. Os atendidos, os parceiros, os voluntários, os patrocinadores, precisa estar tudo alinhado. A gente precisa saber direitinho. Não pode ser um pensa uma coisa, outro pensa outra. Vamos unir todas as visões. Porque não tem uma visão única, mas tem visões de cada um deles. Então, chamar para conversar, para poder ver qual a visão do atendido, do parceiro, do voluntário, do patrocinador. Aí alinha tudo isso para uma coisa coerente. E, a partir daí, sim, a gente consegue montar um projeto, montar uma ideia, e aí pode contratar uma assessoria de imprensa. Qual é o maior desperdício de instituições que contratam assessoria de imprensa e não conseguem os resultados? Ela contrata, mas ela não faz a seleção de casa. Aí, coitado, aquele profissional de assessoria de imprensa não consegue realizar o trabalho dele, porque cada um fala uma coisa diferente, e ele não consegue construir nenhum argumento, nem o discurso, nem uma storytelling coerente. Então, a lição de casa, eu vejo muito desperdício quando não há um entendimento do trabalho, da importância, e aí não se faz a lição de casa e pensa, vou contratar uma assessoria de imprensa e ele resolve. Não, gente, ele só pode comunicar para o mundo o que vocês decidiram. Mas, se vocês ainda não conseguiram decidir, não tem o que ele fazer, ele não pode fazer milagre. Só falar que vocês existem é muito pouco. Além de falar que vocês existem, tem que falar por que vocês existem, para quem vocês existem, né? Como é que vocês fazem, qual é o diferencial. Isso é o que precisa, de fato. E vocês já ouviram falar de marketing de conteúdo? Por quê? Porque agora, com as redes sociais e tudo mais, estão falando muito de marketing de conteúdo. A mídia não é somente o jornal, revista, tal, porque todo mundo agora está ligado no celular, todo mundo agora está nas redes sociais. E aí, qual a diferença entre assessoria de imprensa e marketing de conteúdo? As pessoas perguntam também. Então, se a assessoria de imprensa está falando com a grande mídia, com as mídias tradicionais, que elas são fortes, elas atingem um público que não me conhece e que me interessa, sim. Elas têm credibilidade, sim, tá? Elas são importantes. Mas e o marketing de conteúdo? E o marketing das mídias sociais? São as matérias, são dos blogs, do Facebook, do Insta, do YouTube. E as pessoas acessam essas redes sociais para se informar? Sim, então ela também é muito importante. Ela também é uma forma de estar estabelecendo a comunicação, e muitas assessorias de imprensa trabalham também nas duas linhas, trabalham na mídia tradicional e no marketing de conteúdo para. Qual é a melhor? As duas são comunicação. Não tem a melhor ou a menos melhor. Só que eu preciso falar que o marketing de conteúdo ele fica principalmente no relacionamento com o seu cliente, para alimentar as relações. Se a assessoria de imprensa vai trazer a tua imagem, falar quem você é, né, e para você aparecer para o mundo, o marketing de conteúdo vai sustentar essa relação, sustentar ela, tá? Relacionamento com o cliente, relacionamento com o doador, né? Ele atrai a atenção, gera com conteúdo relevante. E, principalmente, eu acho que o mais importante do marketing de conteúdo é ter uma escuta ativa. Quem tem mais sucesso com relação a um marketing de conteúdo, ou um comunicador, que eu sempre falo também, o melhor comunicador não é o que sabe falar bonito, é o que ouve primeiro. Eu só posso ser interessante se eu te ouvir primeiro. Aí, a partir do momento que eu começo a falar coisas que te interessam, porque eu te ouvi primeiro, aí sim eu sou interessante. A mesma história. Por que o marketing de conteúdo ele me permite uma escuta ativa? Porque eu escrevo um blog, eu escrevo um artigo, eu escrevo lá um post no Facebook, né? Imediatamente não tem aquela parte dos comentários?
Aquela parte dos comentários é o grande ouro. Por quê? Porque é ali que tem a escuta. É ali que a gente consegue ter o termômetro. Nossa, o meu público está gostando disso, o meu público está querendo aquilo, eu vou continuar nessa linha. Né? Eles perguntaram, por que também não tem... vamos falar, por que não tem a feijoada? Foi uma feijoada que teve lá num sábado. Por que não tem uma feijoada no domingo? Porque, você entendeu? Aí, é nesses comentários é que vai aparecer a escutativa, e a gente pode fazer o planejamento. Porque hoje, muitas instituições criam eventos ou criam projetos assim, né? Vamos fazer tal coisa, porque eu acho que eles vão gostar. Aí vai, faz, e depois não dá certo. Então... Hã? Então, sabe o que a gente faz? A gente pega e usa o marketing de conteúdo para perguntar. Estamos pensando, o que vocês acham? Né? E aí começam a aparecer os comentários, começam a aparecer novas ideias. E aí, gente, aquela coisa que a gente estava imaginando se transforma numa coisa, às vezes, mais simples e mais viável, ou, às vezes, vai para um outro lado, e, em vez de a gente ficar imaginando, a gente vai direto no ponto. A gente pergunta. Então, o marketing de conteúdo é muito isso. E todo mundo tem mídias sociais, e todo mundo se conversa, né? E todo mundo tal. E aí tem aquela coisa maravilhosa. A gente marca as pessoas que nos interessam, porque, uma vez que está marcado naquele post, ela vai ler, e aí ela responde ali. E é uma coisa menos invasiva do que você ficar mandando pesquisa ou de você ligar para perguntar. Vocês concordam ou não? Ele é mais prático. Então, tem a ver com marketing de conteúdo, a forma como você se relaciona com as redes sociais. Eu acho um desperdício quando a instituição só fica colocando post falando somos uma ONG que faz isso, isso, isso. Então, agrega o quê para aquela pessoa? Muito pouco. Né? Agora, quando você vai entregar uma informação relevante, quando, dependendo do que você faz, tudo que a gente faz, a gente aprende, não aprende? Poder compartilhar alguma coisa que a gente aprendeu ali, quando a gente fala de educação de crianças, a relação entre pais e filhos, algum cuidado com a saúde. Vocês estão entendendo ou não? Vamos criar posts que tragam um conhecimento que a gente já adquiriu para compartilhar para as pessoas. Isso é interessante, isso agrega. Aí ela começa a ler os teus posts. Ela vai lendo porque aquilo é relevante, aquilo é interessante. Aí, quando você chamar para o seu evento, quando você chamar... Aí ela já está acostumada a ler e ela já se sente motivada a participar. Porque isso é criar relacionamento. Né? Criar autoridade. Né? Quando a gente fala... Quando vocês começam a criar esses posts, e aí daqui a pouco a imprensa vem procurar vocês, para vocês darem entrevistas e poderem falar sobre um determinado tema, que é a área que vocês atuam. Pode ser educação de crianças, pode ser saúde, pode ser idosos. Né? Aí, nossa, aí é legal. Por quê? Porque aí a imprensa tradicional reconhecendo a sua autoridade naquele assunto. Olha como vocês estão agregando. Né? Isso conta muito, porque quando vai falar de um projeto para doação, quando vai falar com patrocinadores, isso você leva para colocar na mesa. Olha aqui, a instituição tem relevância, apareceu em tal jornal, não pedindo doação, a gente apareceu compartilhando um conhecimento que nós temos, porque nós temos uma autoridade neste assunto. Né? Então, tudo isso na comunicação. E qual é o nosso objetivo? Tudo isso. Se vai contratar assessoria de imprensa, se vai trabalhar no marketing de conteúdo, né, que é o marketing digital, criando conteúdo, no fundo, eu quero morar dentro do coração das pessoas. É o meu objetivo final. Por que eu quero morar dentro do coração dela? Porque, quando eu moro dentro do coração dela, ela não me esquece. E ela me leva para onde ela estiver. E aí, quando ela está num papo com os amigos e alguém fala assim, nossa, eu estou procurando uma instituição que eu quero doar umas coisas. Na hora ela vai lembrar de quem? De vocês. Na hora que alguém comentar alguma coisa na empresa, falando, estou estou pensando em fazer uma ação beneficente, qual a instituição que a gente vai escolher? Na hora, ela fala da sua, porque já está dentro dela. O nosso objetivo sempre é esse. Morar dentro do coração da pessoa, ela leva para onde você for. Agora, para a gente morar lá, ela tem que se apaixonar por você.
Né? Primeiro, ela tem que descobrir que você existe, ela tem que achar você interessante, você precisa trazer coisas importantes, relevantes para ela, e aí mora no coração. Aí pronto. Aí a gente começa a realmente aumentar a cadeia em termos de doadores, de voluntários, de tudo que pode vir a partir disso. Ai, Tieme, mas eu não tenho dinheiro. Eu entendi quanto é importante, mas e agora eu não tenho dinheiro? O que eu faço? Então, se isso é importante, realmente precisa entrar no planejamento estratégico, né, de vocês. Se não tem dinheiro agora, precisa pensar como a gente vai captar dinheiro para poder ter, né, um investimento em assessoria de imprensa ou um profissional de comunicação que possa nos orientar. Existe a possibilidade de trabalho voluntário, sim. Né? Tem muitos profissionais engajados também que buscam causas sociais, poder, sabendo a importância disso, poder conseguir esse voluntário. Mas uma coisa eu digo, é muito difícil você conseguir voluntário se você não consegue saber o quanto esse trabalho é importante para a instituição. Mas agora, com essa aulinha que eu dei, já deu uma clareada, fugiu até a palavra. Faculdades de comunicação. Faculdades de comunicação precisam fazer projetos. Chegar para o coordenador e falar, olha, nós somos uma ONG, nós temos essa necessidade e eu gostaria de oferecer o case da minha ONG para projetos de comunicação, de publicidade, de relações públicas, de jornalismo. E aí os coordenadores estão abertos, porque os jovens de hoje querem uma causa. Aprender por aprender, mas eu aprender na prática com uma causa de impacto social, é muito mais interessante. Só que precisa dedicar tempo. Dedicar tempo e falar, mas é que eu não tenho tempo para dar atenção para os alunos, eu não tenho tempo para ir lá falar da minha instituição. Aí não dá. Precisa ter tempo. Tempo e paciência também, porque é uma questão de educar esses estudantes primeiro, para eles começarem a entregar, lógico, com a coordenação dos professores da faculdade. Isso eu falo também, porque a instituição fala, vou pedir para a faculdade fazer e depois eu continuo fazendo as minhas coisas e não dedica tempo, não ajuda a montar o briefing, não dedica o que precisa, né? Porque eles vão precisar de tempo para você explicar tudo, tal. Então, é uma questão, nesse sentido, é uma possibilidade de forma gratuita, em termos de dinheiro, mas ela vai exigir tempo e dedicação de vocês, tá? E é isso, né? Falando assim, bem rapidinho, não sei, tem pergunta? Acho que nem tem pergunta, né? Se tiver pergunta, eu vou responder. Gente, aqui estão os meus contatos, e quem tiver dúvida, quem quiser continuar conversando, estou à disposição e responder se tiver alguma pergunta. A primeira pergunta eu tenho, que é a observação que ela fez. Você faz, as organizações, sobretudo no terceiro setor, realizam eventos que já passaram com o tempo, já ficaram anacrônicas. Mas aí você pergunta, por que você faz isso quando a assessoria de imprensa chega? Ela fala, eu faço porque faço, a gente já faz há muito tempo, não sei, enfim, está no calendário. E aí dá no que dá. Não é possível a assessoria fazer o seu trabalho, já que a organização não discutiu a sua cultura interna. Queria que vocês pensassem o seguinte, o doador de hoje, o patrocinador de hoje, o voluntário de hoje, a gente chama ele de cliente Spotify. Ele já sabe o que ele quer rápido, ele quer barato. E o JP falou também, eu quero ser o doador, mas eu quero ser rápido. Se vocês, né? Para ser doador tem que preencher a ficha, tem que ele já desiste. Tem que ser assim, rapidinho. Então ele já sabe o que ele quer, ele já decidiu o que ele quer. Você tem que facilitar o acesso para ele, né? No caso da comunicação também, comunicação transparente, né? Você fala, entra no meu site. Quem é que entra no site hoje? Não entra no site. Mas se você tiver uma página do Instagram, né? E ele seguir a sua página do Instagram, é o site, mas é o portfólio ali à vista. Muito bem, falando dessas mídias das redes sociais, a Natasha Ramos, no Facebook. Obrigado pela sua pergunta, está acompanhando ao vivo através da internet. Qual é o melhor meio de comunicação para estar em contato com o público da organização? Aí ela pergunta, o YouTube? Vale a pena? Quais as outras redes que são necessárias
estarem O presentes. público da organização, o público interno, será que ela está falando? Não só o endomarketing, mas também o público externo. Ah, o público externo. É o que ele acessa mais. Né? É o que ele acessa mais. Quando a gente fala de público interno, pelo menos eu, nos meus projetos, quando eu faço, eu uso o WhatsApp. Porque todo mundo tem. Então, o público interno eu consigo fazer um trabalho com eles assim. No público externo, precisa ver o que eles acessam mais. Se é o Facebook, se é o Insta, se é o YouTube. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o YouTube. YouTube, eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção nos vídeos. Por quê? Hoje, com os celulares, está uma coisa mais fácil. E, quando eu faço uma busca no Google, vocês podem observar, houve uma mudança nos algoritmos do Google e está subindo primeiros vídeos. Está subindo primeiros vídeos. Entendeu? Então, na busca, quem tem vídeo tem vantagem. Por quê? Porque os vídeos vão subir primeiro. E aí, mas eu não tenho vídeo, não tenho canal do YouTube. Então, já está na hora de começar a investir nisso. Tá? Inclusive, eu tenho um canal no YouTube. Depois vocês procuram, que eu estou lá com o canal do YouTube. Mas ele não é uma modinha, é uma realidade. Né? As pessoas elas vão conhecer vocês muito pelo YouTube, né? Pelos vídeos. E é muito mais fácil eu acessar um link do que eu abrir um dia na minha agenda para uma reunião para vir te conhecer. Vocês concordam? Ou eu marcar um dia para ir conhecer a instituição. É mais fácil eu ver através do vídeo. Então, você fala, mas eu não tenho dinheiro para fazer um vídeo profissional. Então, você vai esperar alguém vir visitar a tua instituição para conhecê-la. Sendo que aquele vídeo é rodado 7 dias da semana, 24 horas por dia. Você grava uma vez só e aquilo vai ficar funcionando, te vendendo, te mostrando. Né? Então, muito bem. Aí, em vídeos. cima do que você disse, a Selma da Rainha da Paz. Cadê a Selma? Muito bem. Ela pergunta, como convencer a diretoria que o marketing é investimento e não despesa? Não dá para ser sempre pro bono. Quando eles entenderem o que é marketing, entenderem o que é comunicação. Por quê? Porque eles não sabem. E aí, quando a gente desconhece, a gente não dá a devida importância. Por isso que eu falo, aulinha primeiro, para eles terem um entendimento, e depois perceber. Agora, é fato. Quem sobrevive não é quem tem mais recursos, é quem sabe se relacionar. Quem sabe se relacionar é quem sabe se comunicar. Como é que comunicação não é importante? Vocês estão entendendo? Que as pessoas falam, não, o mais importante é o dinheiro. Então, o mais importante é se relacionar. Captar recursos para a comunicação é importante. Sim. Porque é aquilo, se eu não consigo, de forma estratégica, e profissional me comunicar, eu não vou conseguir recursos. Eu tenho hoje, mas amanhã eu não vou ter. Não, mas a gente já tem há tantos anos e tal. Aí eu vou falar só... Agora, aqui quem está falando é a TM Estrategista Social. É o seguinte, não quer investir em comunicação? Tudo bem, não é importante. Outras instituições já estão percebendo, elas vão investir. O que vai acontecer? Elas vão aparecer. Elas vão ser autoridade na mesma coisa que você faz. Elas vão ser uma referência. E amanhã? Como é que você vai construir essa reputação da noite para o dia quando já não tiver mais dinheiro nenhum? Porque a outra já fez o caminho. Então, isso é pensar de forma estratégica. Se a maioria das instituições não dá valor, então que vocês sejam a primeira. Por quê? Porque na hora que elas perceberem, você já está referência. Quando eu comecei a investir em YouTube, para mim, o pessoal falava assim, isso é coisa de adolescente, TM. Eu falei, tá bom. Hoje não, já tem 3 anos eu estou com 1.000 inscritos. E aí, agora que os meus concorrentes estão começando a montar o canal do YouTube pessoal deles. Percebe? Porque isso quem começa primeiro, quando a gente fala do digital, ele tem estrada, já fica tudo registrado. Muito bem. Vamos finalizar com mais 2 perguntas do Facebook. Da Paula Gense. Ela pergunta, existe uma frequência de postagem que seja eficiente para manter o público informado sobre a organização? Aí depende muito. Depende muito do volume de notícia que você tem capacidade de produzir. Mas o pessoal fala, faz uma postagem por semana, uma postagem por dia. Eu falo, depende. Se for uma postagem relevante, agora, se você vai postar só para um por dia, mas gatinho, foto de gatinho, sabe? Bom dia, essas coisas, melhor não, né? Porque a pessoa vai banalizar a tua postagem.
Então, não é a quantidade. Aí eu apostaria mais na qualidade, para você ter relevância. Já viu aquelas pessoas que ficam mandando várias coisas no WhatsApp, mas que você não tem importância? Aí você faz o quê? Não vê. Agora, aquelas pessoas que postam pouco, mas sempre tem coisa importante. Mesmo que demore, você para um tempo para ler. Você deseja ser esta, né? Esta pessoa. Então, é mais... Você mesmo pode ser uma referência para ver o que te toca, o que te chama atenção e outras coisas não. Para finalizar, a Rosa Santos, através do Facebook, sobre assessoria de imprensa. Quanto vale a pena investir? Aí vai depender do fôlego dela, né? Eu acho que primeiro identificar a importância e começar a investir. E uma coisa, ele não é imediato. É uma plantinha que você planta e ele vai começar, ele vai ser semeada e a gente precisa esperar. Aquelas pessoas que querem, eu investi tanto, já tem que dar resultado agora. Não, a gente está falando de projetos de 1, 2 anos para você começar a ter resultados mesmo concretos. Porque é uma plantinha, gente, não é pastel. Muito bem. Obrigado. Tá bom? Palmas para a tia, minha machita. Obrigado.